Irmãos, boa tarde. Estamos aqui para mais um tempo da Palavra de Deus ao nosso coração. E para esta eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, tá certo? Então, abra a sua Bíblia e nós vamos fazer essa leitura aí juntos, tá certo? Aonde Paulo ele fala a respeito da visão ou das visões e revelação que ele tem da parte de Deus para ele, tá certo? Eu dividi aqui do 1 ao 6, do 7 ao 8 e depois do 9 ao 10, tá certo? Então são 3 partes aí esse texto. E diz assim então a palavra de Deus: se é necessário que me glorie, ainda não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim vê ou de mim ouve. É para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, quero pedir a tua bênção sobre a exposição da tua palavra nesse momento, Pai. E que a boca do Senhor seja vista através do teu servo quando expor o texto sagrado. Fala, pois, ó Deus, ao nosso coração, ao coração da tua igreja que nos ouve, e que o alimento seja suficiente, Deus, para aquietar o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Paulo está defendendo o seu apostolado, o seu amor pelos cristãos de Corinto. A princípio, havia se mostrado relutante em falar das experiências que ele teve com Deus, mas era um modo que ele tinha de resolver as questões. E, na verdade, para evitar exaltar a si mesmo, ele usa a sua escrita na 3ª pessoa. E ele compartilha com os irmãos de Corinto de 3 experiências de forma específica aqui nesse texto que nós lemos. 3 experiências dele para com Deus. E é sobre essas 3 experiências que eu quero falar com você, sobre a ideia principal, sobre o título: Paulo, do paraíso à tribulação. Tá? Do paraíso à tribulação. E a primeira experiência que ele passa é que ele conheceu a glória de Deus sendo honrado por ele. Que vai do versículo 1 ao versículo 6. Ele mostra que os judaizantes, eles estavam ansiosos para receber honras e gabarem-se de suas cartas de recomendação. Você encontra lá no capítulo 3, verso 1. Paulo, no entanto, ele não procurava a honra dos homens. Ele deixava que Deus o honrasse, pois era somente essa honra que importava para ele. Em primeiro lugar, Deus aqui, ele honra Paulo, dando a ele visões, revelações, está aqui logo no começo do capítulo. Suas
a sua conversão, ela é a mostra disso, né? Ele viu o Cristo glorificado lá em Atos dos Apóstolos. A gente vai conseguir ler isso, Atos capítulo 9, versículo 3 e 4, diz assim, olha, quando ele tem ali um encontro no caminho de Damasco, seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é o Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, recebeu essa visão da parte de Deus. Ele teve uma visão também com Ananias, lá no capítulo 9, na sequência, ele viu um homem chegar perto dele para cuidar dele, e era Ananias. E essa foi a outra, quando Deus chamou também ele para pregar aos gentios, lá no capítulo 22. Ele foi chamado para, recebeu essa revelação da parte de Deus para pregar aos gentios. Ao longo do ministério de Paulo, ele recebeu visões da parte de Deus que o guiaram, que o encorajavam. Sabe? Como que no caso do seu chamado também, ali da Macedônia, ele recebe aquele chamado, aquela visão da parte de Deus: passa a Macedônia e ajuda-nos. Em meio às dificuldades do ministério também em Corinto, Deus encoraja Paulo na sua visão ali, quando ele está falando para aquela igreja. Depois de ser preso também em Jerusalém, ele volta a ser encorajado por uma visão de Deus. Em outra ocasião, um anjo lhe apareceu no meio da tempestade, lhe garantiu que todos os passageiros do navio que estavam com ele seriam todos salvos. Paulo recebe essas revelações especiais. E além dessas visões, irmãos, relacionadas ao seu chamado e ministério, ele também recebe do Senhor verdades divinas, como a gente pode encontrar na carta aos Efésios, no capítulo 3, revelações especiais. Deus lhe deu compreensão profunda do seu plano. E sem dúvida, Paulo entendeu o ministério de Deus. O Senhor também honrou Paulo, levando para o céu. Está aqui no início do capítulo que nós lemos. Ele foi levado até o terceiro céu. E ele recebe essa coisa especial, sabe? E isso acontece ali de uma forma muito ímpar, só para ele. Sabe? Os rabinos judeus, eles costumavam assim, sempre contar as coisas que lhes acontecia e tal. E Paulo não. Paulo tem uma experiência maravilhosa, ímpar com Deus, e no entanto não estava preocupado em falar, em contar isso para a pessoa, como uma vaidade. E nesse ponto aqui nós vemos ele mostrando que ele teve algo muito especial, que ele foi ao terceiro céu, onde Deus habita, onde a glória de Deus é manifesta. Sabe? A gente, quando olha para isso, a gente vai aqui, sobrevoa, né, por cima das nuvens um pouquinho só, conhece um pedacinho do céu, né? Paulo não. Paulo estava acima de tudo isso, ele recebeu essa visão. E o mais interessante é que ele guarda essa experiência para si durante 14 anos. E ao longo desses anos havia sido esbofeteado pelo espinho na carne, que logo depois a gente vai ver. Talvez levado as pessoas a se perguntarem: por que ele sofria tantas aflições? Alguém que recebeu uma bênção como essa? Apesar deles não saberem, né? É possível que os judaizantes estivessem adotando o mesmo princípio dos amigos de Jó. Olha, Paulo, talvez essa aflição é por causa do seu pecado, né? Talvez pensar, mas na verdade a aflição era uma dádiva de Deus, ele via as coisas assim. Talvez alguns dos amigos mais chegados de Paulo tenham procurado animá-lo, dizendo: coragem, Paulo, um dia estarás no céu, meu irmão. E Paulo, se tivesse tido esse diálogo, né, Paulo responderia: filho, eu já tive no céu. E é por isso que eu tenho esse espinho. Sabe, irmãos, o que sabemos é que Deus honrou Paulo, concedendo-lhe visões e revelações especiais. No entanto, honrou o seu servo ainda mais, permitindo que ele ouvisse palavras inefáveis. Enquanto estava no céu, Paulo ouviu segredos divinos compartilhados no céu, coisas proferidas por Deus e pelos seres celestiais, mas impronunciáveis,
pelos seres humanos. E aqui eu me lembro de Moisés. Moisés também foi aquele que recebeu a bênção especial de ter um contato muito próximo a Deus. E quando ele estava no monte, ele viu a glória de Deus. Mas aqui mostra que Paulo ele teria ido ao paraíso. O texto diz que ele foi ao paraíso. Olha, fui arrebatado ao paraíso. Sabe? Havia exercitado grande disciplina espiritual durante aqueles 14 anos. E todo esse tempo não relatou a experiência a ninguém. Sem dúvida, essa visão da glória de Deus deu forças a ele e em sua vida como um todo, o seu ministério. Quer estivesse na prisão, no abismo, viagens, perigos, sabia que Deus estava com ele e que tudo estaria bem, sabe? Então a gente consegue ver aqui que Paulo, ele conhece a glória de Deus sendo honrado por ele. Sabe, irmãos? Nós iremos para o céu. Iremos quando morrermos. Ou, se aprouver ao Senhor, quando Cristo vier nas nuvens nos buscar. Estaremos no céu, sim. No entanto, podemos encontrar estímulo no fato de que hoje estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Quando ele fala ali na carta aos Efésios, temos uma posição de autoridade e de vitória acima de todas as coisas, sobre o nome que está sobre todo nome, apesar de não termos visto, assim como Paulo, a glória de Deus da mesma forma, compartilhamos da presente glória quando nós provamos da salvação em Cristo Jesus. E um dia estaremos no céu e contemplaremos essa glória. Uma honra que, como essa, teria enchido na maioria das pessoas de orgulho, em vez de permanecerem caladas durante o tempo necessário. No caso de Paulo, os 14 anos, talvez teria espalhado a notícia: olha, eu estive com Deus, eu estive com Cristo no céu, céu dos céus. Mas Paulo não se orgulhou disso. Apenas disse, não se tratando de sua vanglória, deixou que os fatos falassem por si mesmos. Uma grande preocupação era que ninguém roubasse de Deus a glória que lhe é devida. Sabe? Então, Paulo ele recebe da parte de Deus a glória no tempo de que Deus o honra, né? Segundo, Paulo ele conhece a bondade de Deus sendo humilhado por ele. Versículo 7, versículo 8 diz isso que eu estou falando aqui agora. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Paulo conhece a bondade de Deus sendo humilhado por ele. É o mesmo que foi honrado, agora ele conhece a bondade de Deus na humilhação. Deus sabe como equilibrar a nossa vida. Se tivermos assim apenas bênçãos, podemos nos tornar orgulhosos, sabe? Assim, permite que também tenhamos fardos para não ensoberbecermos. A experiência maravilhosa que Paulo teve no céu poderia ter arruinado seu ministério terreno, mas em sua bondade Deus permitiu que Satanás esbofeteasse a ele a fim de evitar que se tornasse orgulhoso. O mistério do sofrimento não será totalmente compreendido, irmão, nessa vida. E por vezes sofremos pelo simples fato de sermos humanos. Nosso corpo muda à medida que envelhecemos e que nos tornamos mais suscetíveis aos problemas normais dessa vida. O mesmo corpo que nos dá prazer também nos causa dores. Os mesmos membros da família e amigos que nos alegram também magoam o nosso coração. Faz parte da dinâmica humana.
Às vezes, sofremos porque somos insensatos, desobedientes ao Senhor. Nossa rebelião pode nos afligir, ou o Senhor pode escolher nos disciplinar por amor. O rei Davi sofreu grandemente por causa do seu pecado. As consequências foram dolorosas, como também a disciplina da parte de Deus. Você encontra em 2 Samuel isso que eu estou dizendo. Em sua graça, Deus perdoa nossos pecados, queridos, mas em sua soberania nos permite colher o que semeamos também. O sofrimento também é um instrumento de Deus para construir um caráter piedoso na vida dos seus servos. E sem dúvida, vou dizer uma coisa para você, Paulo era um homem rico em caráter cristão. Ele foi moldado e transformado por meio da experiência dolorosa que ele viveu com Deus. Quando caminhamos à beira-mar, por exemplo, observamos que nos lugares protegidos por água, as pedras embaixo são pontiagudas. Mas nos lugares onde as ondas batem, a arrebentação das águas, as pedras são lisas e arredondadas. Deus pode usar ondas fortes da vida para trazer polidez a nós. Paulo recebeu um espinho na carne para guardá-lo do pecado. Experiências espirituais, como ir ao céu e voltar, costumam inflamar o ego. Ou melhor, inflar o ego. O orgulho conduz também a tentações. E se o orgulho tivesse tomado conta do coração daquele homem, aqueles 14 anos teriam sido repletos de fracassos ao invés de sucesso. Não sabemos o que era espinho na carne do apóstolo, a gente não sabe o que é isso. Alguns estudiosos vão dizer que era um problema familiar, que ele já teria sido casado. Alguns vão dizer que é um problema de visão, porque ele ficou um tempo cego, ele nunca mais voltou a ver normalmente. Olha, não sabemos, não fecha essa conta. Mas o que nós sabemos é que aquele sofrimento pôde trazer a ele lições práticas para a sua vida e fazê-lo também mais forte do que ele já era. E como havia feito no caso de Jó, Deus permitiu que Satanás afligisse a ele. Apesar de não entendermos plenamente a origem do mal no universo, nem os propósitos que Deus tem em mente quando permite o mal vir, sabemos que Ele controla todas as coisas e que pode usar todas as coisas para a sua glória. E todas as coisas são e devem ser usadas para a sua glória. Sabe? O diabo não pode afligir a vida de um cristão sem a permissão de Deus. Tudo que ele fez a Jó, tudo que ele colocou na vida de Paulo, foi dentro da vontade soberana de Deus. Satanás recebeu permissão para esbofetear Paulo. Sabe? Termo bater, esbofetear aqui, sabe? Dá a ideia de que foi algo constante, repetidas vezes, né? E quando a gente para olhar um pouquinho isso aqui, né? Nas cartas de Paulo, nas suas viagens, os sermões, como ele falava, a gente vai ver isso, que aquilo acompanhava ele. E não é de se admirar que o apóstolo orasse, então, por 3 vezes, como diz o texto aqui. Por 3 vezes pedia ao Senhor. Sabe? Aquela insistência. Entendeu? E não é problema você orar ao Senhor para que Ele seja tirado da aflição. Não é problema. Você deve fazer isso. Tá? Deve fazer isso. Quando Deus permite que o sofrimento caia sobre nós, há várias maneiras de lidar com ele. Alguns ficam amargurados, colocam a culpa em Deus, né? Outros simplesmente desistem, não recebem bênção por meio dessa experiência, não sabem enfrentar com coragem. Outros rangem os dentes, né? Franze a testa, determina as coisas. Eu determino que não deve ser assim, assim não será, não aceito essas coisas.
né? E apesar de ser uma reação, né, que muitas vezes acontece conosco, Deus sabe todas as coisas que estão acontecendo. Paulo pecava ao pedir que lhe fosse tirado aquele espinho? Não. Paulo não peca por pedir que tire aquele espinho. Não. Porque é muito nosso pedir a Deus, nos livre da enfermidade, Senhor. Nos livre das dores, Senhor. Tira esse espinho da minha carne, Senhor, por favor. Só que Deus não promete curar, Deus não promete tirar o espinho, sabe? Deus não promete essas coisas. Mas nos incentiva a levar até nós a paz ao nosso coração no meio das lutas. Paulo não sabia se esse espinho na carne era uma provação temporária. Nós sabemos o início da história, o final da história. Ele não sabia se era momentâneo, sabe? Mas o que ele sabia é que aquilo estava trazendo para ele uma intimidade maior com Deus. Porque é no momento da tribulação que o joelho mais se dobra. Há quem acredite que um cristão aflito envergonha o nome de Deus. De acordo com esse pensamento, né? Se você obedece a Deus e se apropria de tudo que tem direito, nunca ficará doente. Há quem prega essas coisas. Mas não é assim. A Bíblia não diz isso. Sabe? A Bíblia não diz isso. A Bíblia muito mais nos oferece que no mundo teremos aflições. E que também devemos ter bom ânimo porque Ele nos livra dessas tribulações. Sabe, irmãos? Paulo passou do paraíso à visitação de Satanás, aos golpes. Passou do êxtase à agonia, sabe? E ele alegra-se no Senhor. Em outra carta ele vai dizer: sei estar honrado, sei estar humilhado. Eu aprendi a viver contente em toda a situação. Terceiro, Paulo conheceu a graça de Deus sendo ajudado por ele. Versículo 9 e versículo 10, que diz assim: então o Senhor me respondeu, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque tanto quando sou fraco, então é que sou forte. Essa experiência dolorosa, sabe, ela contém duas mensagens. O espinho na carne era mensageiro de Satanás, mas Deus tinha outra mensagem para o seu servo, uma mensagem acerca da graça. Ele conhece a graça sendo ajudado por Deus. O tempo aqui do verbo vem nos mostrar aqui, irmãos, que Deus ele está fazendo, sabe, ele está dispensando o seu cuidado aqui. Deus deu a Paulo uma mensagem que ficou com ele e não lhe foi permitido compartilhar as palavras que ele recebeu lá em cima, mas ele pôde compartilhar as palavras que Deus lhe deu na terra, palavras de grande estímulo para nós hoje. É interessante que o texto em cima diz assim, palavras, que ele foi ao paraíso e palavras inefáveis. Paulo não escreve as palavras que ele ouviu lá em cima, mas as que ele traz para nós, que foi colocada por Deus, que entendemos que é a inspiração do Espírito Santo, ele traz isso para nós. E foi essa mensagem que ele vem transmitindo em todas as suas epístolas, a mensagem da graça. Sabe? A graça, a provisão de Deus para tudo o que precisamos. A graça, onde alguém diz que é como as riquezas de Deus, disponíveis a nós, à custa de Cristo. Sabe? Foi uma mensagem suficiente, a graça de Deus. Não falta nada.
Deus é suficiente para nosso contexto espiritual, físico, e todas as áreas da nossa vida. E se a graça de Deus é suficiente para nos salvar, sem dúvida é suficiente para nos guardar e fortalecer em nossos momentos de sofrimento. Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. A mensagem de Deus: a minha graça te fortalece. Deus nos permite enfraquecer, sim, para que possamos receber a sua força. Trata-se de um processo, irmãos, porque o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza, sabe? Deus manifesta o seu poder em nós quando nós somos fracos, porque Ele aparece. A força, sabe, sabe que é forte, na verdade é fraqueza, sabe? Na vida cristã, irmãos, muitas bênçãos que recebemos vêm por meio de transformação, não da substituição. Tira esse problema, Senhor, não. Que esse problema me sirva para alguma coisa. A orar, quando ele fala que ele orou 3 vezes, rogando que lhe fosse removida, tira, Senhor. Ele estava pedindo uma substituição, sabe? É uma substituição. Mas Deus não queria tirar aquele problema, queria usar aquele problema para transformar alguma coisa. E Deus remove a aflição. Deus não remove, a aflição. Ele nos dá a sua graça de modo que a aflição seja trabalhada a nosso favor. Sabe? Enquanto Paulo ele orava sobre o seu problema, Deus lhe deu uma compreensão profunda do que ele fazia na vida de Paulo. Paulo descobriu que o espinho na carne era uma dádiva de Deus. Sabe? Era uma dádiva de Deus. Ele fala assim: olha, foi-me posto um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Você está entendendo isso, meu irmão? Quando Paulo coloca as coisas dessa maneira, é porque está entendendo, isso aqui foi posto para eu ficar no meu devido lugar. O cara que vai ao terceiro céu, como que ele vai viver? Ele viu coisas, ele vai se achar melhor do que os outros. Então foi posto daqui para ele não ensoberbecer. Ele compreende essas coisas. E quando ele aceita como uma dádiva de Deus, ele permitiu que a graça de Deus operasse em sua vida. Foi então que Deus lhe falou, Ele garantiu a sua graça. E sempre que passamos, irmãos, por aflições, convém gastar mais tempo estudando a palavra de Deus. Podemos estar certos de que Deus falará ao nosso coração. Ele sempre tem uma mensagem especial aos filhos aflitos. Sempre, sempre tem. Deus não ofereceu qualquer explicação para Paulo, mas ele disse: a minha graça te dou. A minha graça te basta, sabe? Ele dá essa resposta para o apóstolo Paulo. Não vivemos e não devemos ficar buscando explicações de Deus, mas devemos viver das promessas de Deus, as quais Ele cumpre todas elas. Nossos sentimentos mudam, mas as promessas de Deus são sempre as mesmas. As promessas geram fé e a fé fortalece a nossa esperança no Senhor. Paulo apropriou-se dessa promessa de Deus e se valeu da graça que lhe foi oferecida. Esse passo transformou a vida dele, fez com que ele triunfasse sobretudo aqui no seu ministério. Havia parecido uma tragédia, mas não era o fim. Deus não mudou a situação removendo a aflição. Ele mudou acrescentando um ingrediente novo, a graça. Nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, é o Deus de toda a graça. Pedro vai dizer isso no capítulo 5 de sua epístola. E está assentado no alto e sublime trono, no trono da graça, conforme o escritor aos Hebreus. A palavra de Deus é a palavra de sua graça. E de acordo com a promessa, Ele dá maior graça. Sob qualquer ponto de vista, a graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades, por mais que nós queiramos mais. A graça do Senhor é suficiente. Senhor, eu quero a cura. Senhor, conserta. Senhor, tira, move, acaba com tudo. A graça do Senhor é suficiente, meu irmão.
Deus não nos concede sua graça simplesmente para passarmos suportando sofrimentos. Até mesmo os não convertidos, eles recebem as bênçãos assim. Mas a graça de Deus deve permitir que nos elevemos acima das circunstâncias, né? A paz que Cristo dá, acima de todas as coisas. Deus deseja construir nosso caráter de modo a nos tornar mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus permite que, assim como foi com Paulo, que não apenas aceitasse as aflições, mas se gloriasse nas aflições, onde seu sofrimento não vinha da parte de um tirano, seu problema, mas vinha da parte de Deus. Sabe, queridos, que os benefícios que Paulo colheu desse sofrimento você consegue visualizar? Primeiro, ele experimentou o poder de Deus na sua vida. Deus transformou a fraqueza dele em força, sabe? Ele considerava seu corpo como uma tenda frágil. Esse tabernáculo, diz ele, é frágil, vai descer a sepultura, mas a glória de Deus havia entrado dentro dessa tenda e transformara no santo tabernáculo. Além disso, digo mais, o apóstolo foi capaz de se gloriar em suas enfermidades. Isso não significa que preferia a dor à saúde, não é isso. Mas aprendeu a se beneficiar das enfermidades, o que determinou a sua fé. Ele sentiu prazer nas fraquezas, porque ali ele então era fortalecido no Senhor. Paulo conquistou a vitória não pela substituição, mas pela transformação. Ele descobriu a suficiência da graça de Deus. Certo, irmão? Eu quero aqui agora trazer algumas lições de tudo isso aqui que nós aprendemos. E a primeira é: Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, os sofrimentos e a sua glória. A vida é parecida com uma fórmula de remédio. Se tomarmos os ingredientes separados, podemos ser levados a óbito. Mas todos misturados, na dose certa e ministrado na dose certa, nos ajuda trazendo cura. Segunda consideração que eu faço: nem toda enfermidade é causada pelo pecado. Sabe? Nem toda enfermidade é causada pelo pecado, como pensavam os amigos de Jó. Sabe? Mas ela realiza coisas maravilhosas, propósitos maravilhosos em nossa vida. Terceiro, o pecado é pior que a enfermidade. E o pior pecado de todos é o orgulho. Pessoa saudável que se rebela contra Deus está em piores condições do que aquela pessoa que está aflita, que submete-se a Deus e desfruta da sua graça. Sabe? Quarto, a aflição física não deve ser um impedimento para o serviço cristão eficaz. Os cristãos de hoje têm a tendência de ser cheios de caprichos, de usar qualquer pequeno desconforto, dor, para se desculpar para não fazer a obra do Senhor, para servir ao Senhor. Paulo não permitiu que o seu espinho na carne fosse uma pedra de tropeço. Antes deixou que Deus transformasse esse espinho em uma pedra de apoio. E a quinta lição: podemos sempre descansar na palavra de Deus. Ele sempre tem uma mensagem de encorajamento para nós, em tempos de tribulação e de sofrimento. Paulo conhecia esse poder, porque ele confiava na vontade de Deus e dependia da graça de Deus. E esse mesmo poder nos é oferecido hoje. Portanto, meu querido, guarde no teu coração essa mensagem, para que não seja batido o teu coração. Porque assim como Paulo, eu e você, nós estamos vivendo um tempo difícil. Mas o mesmo Deus que nos trouxe a graça, a salvação em Cristo Jesus, Ele sabe o que nós estamos vivendo. Portanto, eu quero deixar para você essa mensagem do Senhor ao teu coração,
que o Senhor encontre em você, seja achado em você, né? A confiança total nesse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos orar para encerrarmos esse momento. Pai querido, nós queremos agradecer mais uma vez porque pedimos ao Senhor no início desse vídeo, dessa mensagem, que o Senhor falasse ao nosso coração. Entendemos, Deus, que o Senhor falou ao nosso coração reavivando a nossa fé, a fé da tua igreja, a fé do teu povo. Meu Deus, a nossa oração é muito mais de gratidão que qualquer outra coisa. E a minha oração, Senhor, é pedindo ao Senhor que esteja trazendo ao coração da tua igreja, Pai, a paz do Senhor e a confiança de que o Senhor está em todos os momentos. Por favor, Deus, confirme esta palavra no coração de cada um, em nome de Jesus. Querido, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus Pai, bem como as consolações do Divino Espírito Santo, repouse sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o seu familiar, aquele que está perto, que está distante. Que essa graça, que é melhor que a vida, esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, povo. Um beijo a todo mundo.